E hoje a gente vai falar sobre sofrimento. E aí, o que isso tem a ver com o nosso perfil, né? Alimentação e saúde. A gente só consegue se oferecer cuidado genuíno se a gente saber que a gente está sofrendo. E aí, pessoal, quando a gente fala essa palavra, muitas vezes a gente pode se sentir desconectado, porque muitas vezes a palavra sofrimento tem a ver com, a gente pensa, às vezes, sentimentos mais duros, sentimentos mais agudos, digamos assim. Mas, na verdade, a gente usa na autocompaixão essa palavra sofrimento para descrever tanto um comer emocional que a gente não queria ter e aconteceu, um episódio de compulsão alimentar, um dia que eu fui me pesar e não gostei do número que eu vi na balança. Isso é o que a gente chama de sofrimento, porque para a gente se aproximar um pouquinho e se apropriar, é óbvio que a autocompaixão também serve para os sofrimentos maiores, mas nem sempre a gente vai poder se oferecer autocompaixão só para os nossos sofrimentos maiores, né? A gente também vai poder se oferecer autocompaixão para os nossos sofrimentos diários, corriqueiros, como eu costumo dar o exemplo assim, de esperar o elevador que está demorando muito, ou a fila do caixa. E agora, então, na pandemia, não faltou sofrimento desafiador e grande, né, para a gente poder sentir. Então, a autocompaixão é uma habilidade que nos ajuda a lidar com o nosso sofrimento e acolher e abrir espaço para que a gente não precise fugir desse sofrimento, mas que a gente possa, a partir da gentileza, da amorosidade e da força pessoal, porque a autocompaixão também tem a ver com força. E aí, por que eu me interessei, né, dessa história de falar de sofrimento e o que eu queria falar para vocês sobre sofrimento na live de hoje? O sofrimento existe, pessoal, mas quando você estiver do seu lado, segurando a sua mão para os momentos que você estiver sofrendo, desenvolvendo a habilidade de segurar a sua própria mão nos momentos que o sofrimento está acontecendo, o sofrimento, primeiro, ele pode passar mais rápido, mas na verdade a gente se oferece autocompaixão porque a gente está sofrendo e não só para esse sofrimento passar. A gente dá o exemplo assim, quando você presencia uma criança que machucou o joelho, você não vai abraçar ela e falar, olha, daqui a pouquinho passa, porque se você tem ilusão de que vai curar o machucado no joelho, né? A gente não tem ilusão de que só porque a gente está abraçando e confortando aquela criança, que o joelho não vai estar machucado. Não, na verdade, o joelho vai continuar machucado. Mas eu estou oferecendo conforto para aquela pessoa, para mim mesma, ou nesse exemplo para aquela criança, porque ela está machucada e não para sumir o machucado. Então a gente pode aprender a se oferecer autocompaixão, não porque a gente vai fazer o nosso sofrimento sumir, mas porque a gente está sofrendo. E a importância da autocompaixão para a gente regular a nossa emoção, as nossas emoções desafiadoras, é muito grande. E, obviamente, se a gente passa a ter recurso para gerenciar nossas emoções desafiadoras, a gente passa a ter recurso para lidar com a comida quando eu não estou com fome física. Que eu acho que é um dos maiores desafios que as pessoas contam para mim, que é o que eu faço quando eu noto que eu não estou com fome física e o dia foi difícil e eu preciso me recompensar com a comida. Obviamente que eu até fiz um vídeo, né, falando sobre uma frase do Chris Germer, né? Um momento de autocompaixão pode mudar seu dia. Vários momentos de autocompaixão pode mudar o curso da sua vida. E o que é isso, pessoal? Não é passar a mão na cabeça. É você desenvolver presença para você mesmo, para você mesma, para suas dores e para os seus desafios. É você não soltar a sua própria mão. Tantas vezes na vida a gente quer que as outras pessoas segurem a nossa mão, e é óbvio que bom que a gente tenha. Mas, como eu já disse aqui outro dia, se a gente não tiver, que pelo menos seja a gente mesmo que está segurando a nossa própria mão. E essa é uma habilidade essencial para a gente lidar com o comer emocional. Porque se eu não tenho recurso genuíno de cuidado, né, e eu não consigo estar comigo mesma do jeito que eu sou, humana, simplesmente humana, acolhendo os meus erros e os meus acertos, talvez eu não consiga nem olhar para os meus erros
sem sentir culpa e vergonha. E aí isso faz com que eu não consiga mudar. Porque se eu não consigo ter abertura e gentileza e acolhimento pessoal pra, sabe aquela coisa do tipo assim, foco, força e fé, tenho que ser duro, tenho que ser fortão. Isso faz, na verdade, que a gente vá para uma coisa que a gente chama de esquiva. Ou seja, eu nem me permito ver meus erros, porque assim, obviamente, se eu não me permito ver meus erros, nem as minhas falhas, nem aonde eu posso melhorar, eu não sofro, porque se eu tenho uma voz muito dura comigo mesma, que é o que a gente chama de autocrítica severa, é mais fácil eu não ver meus erros e nem aonde eu posso fazer alguma coisa diferente, porque eu vou me maltratar. Então é melhor eu nem enxergar, né? E então a autocompaixão, muito ao contrário do que as pessoas imaginam, que tem a ver com a gente ficar mais soft, sabe? Mais boazinha com a gente mesmo. Não, na verdade, tem a ver com acolhimento e gentileza com você mesmo quando você sofre. Inclusive porque faz a gente andar mais rápido em corrigir os nossos erros. Porque, tanto que assim, né? Hoje é muito mais fácil para mim falar, sim, eu erro. Por quê? Porque eu me acolho nesse erro e isso faz com que eu tenha a abertura, né, que abra esse espaço de ação, né? Então, essa verdade que a gente sofre, quando a gente reconhece, e a Kristin Neff fala isso, né, pessoal, que a gente só consegue se oferecer a autocompaixão se a gente notar o nosso sofrimento. A gente não pode se oferecer autocompaixão se a gente não perceber que a gente está passando por aquele desafio. Então, você só vai conseguir se acolher no seu comer emocional se você perceber que você tem esse desafio e que existe uma necessidade escondida dentro daquele comer emocional. O que é a pergunta central da autocompaixão. O que eu preciso agora? O que eu realmente mesmo preciso agora? E a boa nova, né, como eu tenho falado esses dias, é que é uma habilidade que dá para ser medida, né? A Kristin Neff criou uma escala e a gente consegue aprender a ser mais autocompassiva, a desenvolver essa voz inata, né? E que vai falar pra gente assim, olha, não, acontece, a gente é humano e simplesmente a gente erra. Mas e agora? O que a gente pode fazer para a gente poder se cuidar melhor da próxima vez? E aí o que eu posso garantir para vocês é que essa maneira de se motivar dá muito mais certo do que a autocrítica severa. E é muito diferente de passar a mão na cabeça, que muitas pessoas têm medo de se aproximar da autocompaixão por isso. Na verdade, tem a ver com a leveza do desenvolvimento da presença e aprender a realmente cuidar de você mesma da melhor maneira que você pode a cada dia. Obviamente, a gente não cuida da gente da melhor maneira que a gente achava que deveria todo dia. Mas a gente consegue cuidar da gente mesma da melhor maneira que a gente poderia a cada dia. E tá tudo bem. E aí amanhã a gente se pergunta de novo, como hoje eu posso cuidar um pouquinho melhor de mim? Nutrir um pouquinho melhor o meu corpo? Dormir um pouquinho melhor? Andar um pouquinho mais? Um dia de cada vez. Quanto que a gente vai conseguir caminhar se 360 dias a gente fizesse essa pergunta? A gente chama isso na autocompaixão de viver com um voto. Então, lá no curso, a gente convida as pessoas a levantarem de manhã, por exemplo, e adicionarem valor à sua vida. Então, viver com um voto significa, pode ser vários, mas esse pode ser um voto de me cuidar um pouquinho melhor a cada dia, todo dia. O que hoje eu posso fazer para me cuidar um pouquinho melhor? Qual nutriente? O que eu posso fazer hoje para adicionar uma informação nova? Um chá novo que eu vou tomar? Ou um legume que eu vou experimentar? Um vegetal que eu vou colocar na minha alimentação? 5 passos a mais que eu vou dar, né? Isso faz sentido a longo prazo. E essa é a voz da autocompaixão. Porque se a gente fica preso na autocrítica, a gente fica dentro da lama que a gente fala, né? Vocês sabem a história do porquê que... eu não sei, vocês já viram isso sempre, né? A flor de lótus como símbolo da autocompaixão, aliás, e da compaixão. Vocês sabem por quê? Eu adoro essa história. Então, gente, a gente sempre vê, né? Tipo assim, a coisa é zen, aí todo mundo associa com a flor de lótus, né? Então, por que a flor de lótus é símbolo da compaixão? Olha que bonita essa história.
A flor de lótus, ela só nasce em duas condições: se tiver lama e se tiver água. Para a flor de lótus brotar, ela precisa de lama e ela precisa de água. Então a flor de lótus, ela é símbolo da compaixão, porque a história é assim, que sem lama não há lótus. Ou seja, é só na presença do sofrimento que a autocompaixão pode surgir. Então a lama representa o sofrimento, a água representa as nossas lágrimas. E aí a flor de lótus, quando ela brota da lama e das lágrimas, ela representa os nossos recursos para lidar com o sofrimento. Então quando a gente vê a flor de lótus e uma pessoa sentada em cima, a gente fala assim que isso representa quando a gente senta sobre o lótus, que a gente começou a se empoderar. E aí falam, né, lótus de 1000 folhas. Por quê? Porque falam que o Buda, né, deixou 1000 recursos, que é uma representando cada folha de lótus. O Buda deixou 1000 recursos que a gente pode ter para aliviar o nosso sofrimento. Então, comer com atenção plena, ser gentil consigo mesma, a potência também, que a gente chama de autocompaixão feroz, que é para nos proteger, e falar não para os abusos, ou aprender a falar não também, encontrar os nossos próprios limites pessoais, tudo isso é um recurso. E aí tem essa história, né, de que a flor de lótus tem 1000 folhas, né? A flor tem 1000 folhas, que representa todos os recursos que podem estar disponíveis para a gente aliviar o sofrimento. Então, aí a história continua, né? Então, surgiu a flor de lótus, ela precisa ter lágrimas e lama, que é a água e a lama e a água, são o sofrimento e as lágrimas. E aí, quando a gente se senta em cima dela, a gente pode se apoderar dos recursos. E quando a gente aprende a usar os recursos, aí falam, né, que surgiu um arco-íris sobre nós, que é a sabedoria. Então, pessoal, quando a gente tem esse olhar para o sofrimento, isso nos ajuda a nos voltar para o sofrimento, para que a gente possa encontrar. E aí, eu até fiz um post já sobre isso. Existem sofrimentos que a gente passa na vida que não tem nenhum valor, que o único valor que tem naquele sofrimento é a gente tá aqui, e a gente muitas vezes é sobrevivente, né? A gente sobreviveu àquele sofrimento. Mas quando eu consigo olhar para o sofrimento com essa capacidade de aliviar o sofrimento, com essa vontade de aliviar meu próprio sofrimento, fica mais fácil a gente se abrir para esse sofrimento, porque a gente passa a lembrar que talvez exista algum recurso para eu me ajudar. E aí a flor de lótus pode nos lembrar desse desenvolvimento.